sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Mercado, que hoje está com gosto e cheiro do Pará e da Amazônia. Aqui comigo, o empreendedor e fundador do restaurante Amazônia na Cuia, Rafael Barros. Seja bem-vindo, Rafael. Muito obrigado, Bel, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da culinária, né, da nossa cultura. Então, é um prazer. Vamos lá. A gente é que agradece. Rafael, antes da gente entrar no assunto aí da culinária, da Amazônia, do Pará, e tem um fato curioso na tua vida. Você foi jogador de pôquer profissional. Isso foi antes de empreender ou a veia empreendedora desde sempre esteve na tua vida? Pois é, começa ali com 22 anos, né, que eu comecei a empreender e coloquei uma arena de futebol. Eu tenho que começar por essa parte. E a arena de futebol era com meus pais, com meu irmão. Enfim, eles não tinham a mesma mentalidade ali. E desde os 19 anos eu já jogava pôquer recreativo, né, com os amigos, em casa e tudo mais. E fui evoluindo na parte online e também aqui em Belém. E chegou um momento que as coisas não estavam legais no sentido de mentalidade na arena, né, de eu querer fazer alguma coisa e ter outras pessoas que estavam como sócios que não tinham a mesma mentalidade. Aí eu resolvi parar, né, e ficar jogando pôquer profissionalmente, até porque eu já fazia os dois juntos e o valor que eu estava ganhando mensalmente com pôquer passou e ficou superior ao que eu ganhava na arena, né? Então falei, opa, é uma oportunidade de sair e focar mais aqui no pôquer. E me ajudou muito, né, nessa minha trajetória e tomada de decisão, porque eu viajei o Brasil todo, eu aprendi a lidar muito com pessoas, né? Fazer leitura de pessoas, tomada de decisão, até porque você não pode simplesmente falar assim, olha, amanhã eu vou te dar essa resposta, se eu vou aceitar essa mão, se eu vou largar essa mão num jogo, né? Então, você tem que resolver na hora, é ou não é, independente do valor da aposta, entendeu? Então, é muita pressão, vamos dizer assim, né? Você se envolve numa mão, num valor muito alto, tanto torneio ou cash game, e que você precisa resolver, né? Então, te ajudou a lidar com pressão, então, né? me ajudou a lidar com pressão, me ajudou em tomada de decisão, até porque ao decorrer da história do Amazônia na Cuia, e até hoje, a gente corre certos riscos, entre aspas, né? A gente tem que tomar decisões que são muito difíceis, né? Como expandir. A gente vai chegar nesse ponto, inclusive. Então, como eu já vinha do poker, então meio que a gente tem um medo, obviamente, só que ameniza, você aprende a lidar com esse medo, né? E facilita a tomada de decisão. Então, eu sempre gosto de mencionar o poker, né, na minha vida, porque sem dúvidas nenhuma até hoje eu não tenho um tempinho que eu não jogo, mas sem dúvidas até hoje o que eu sou com a Amazônia na Cuia, o que eu me tornei foi bem lá de trás, também, né? Ao poker Os aprendizados, né? E é o que eu comecei empreendendo com meus 22 anos também. Então, com certeza ajudou bastante. E hoje o nosso café está diferente por aqui. Estamos com um café na cuia. Cafezinho na cuia, né? Tem que ser tudo na cuia. Graças ao Rafael e o seu Amazônia na Cuia. Rafael, é normal que a gente tenha muita gente, né? Imagina, somos paraenses, estamos aqui na cidade e tem muita gente vendendo comida regional, mas tu empacotastes isso de uma forma diferente, então eu queria que tu contasse pra gente como foi a ideia do Amazônia na Cuia e quais os principais desafios para um negócio regional. Certo. Então, para abrir um negócio, é muito importante que a gente, né, obviamente, estude o mercado. Eu sempre falo muito do benchmark, que não é copiar, é você criar algo que tenha a sua essência, a sua verdade. Então, primeiramente, eu queria fazer algo diferente. Por mais que eu estivesse abrindo um negócio bem pequeno, com 5 metros quadrados dentro de uma arena de futebol, aí mesmo que eu preciso ser diferente. Porque eu não tenho capital para fazer algo que já vai bater de frente com concorrentes ou que já vai criar um certo impacto. Então, eu preciso fazer algo totalmente inovador e diferente, né? Só que entre aspas, até meio que óbvio, né? Porque o tacacá sempre foi servido na cuia. Pois é, mas aí como foi que te deu a ideia de ser comida regional? De ser comida regional foi porque minha avó, né, cozinha maravilhosamente bem, eu sempre conto dessa história. E eu tinha essa carta na manga. Também, né, na época, eu queria muito abrir outros negócios no meio da gastronomia. Só que eu tinha a minha avó, que sempre cozinhou maravilhosamente bem. Comida regional. A comida regional, que me ensinou também uma boa parte delas, né? E a certeza que eu tinha é que eu iria abrir um negócio, a Amazônia na Cuia, com uma comida muito boa, né? E independente de onde eu estivesse, eu ia conseguir fidelizar os clientes por conta da comida, né? Então, a minha avó foi minha inspiração, sem dúvidas nenhuma, para abrir o Amazônia na Cuia. Era a certeza que eu tinha, até porque eu não sabia
não tinha tanta expertise para cozinhar a culinária regional, né? Então, quando eu tive a ideia, alguns meses antes, eu peguei minha avó para ela me ensinar os processos e tudo mais. Como é o nome dela? Dona Lindalva. Obrigada, Dona Lindalva. Ensinar as cozinheiras também, né? Até hoje, a chefe de cozinha que está com a gente, Elisângela, quando ela entrou na Amazônia na Cuia, tem quase 2 anos, ela passou um mês com a minha avó, né? Para justamente aprender a ficha técnica, aprender as receitas e ter essa essência, né? Para a gente se diferenciar de várias formas. Então... Tá, aí a tua avó te inspirou e abriste o restaurante. E aí? E aí eu tenho que vir com outros diferenciais, né? Porque aquilo que eu sempre falo, não é só a comida. Comida é uma desculpa. Às vezes a gente vai para um restaurante que a gente não está nem com fome. A gente quer simplesmente ir para o restaurante para ter um momento, para ter uma experiência, para desestressar. Né? Eu já tive cliente que foi no restaurante que um dia antes o pai tinha falecido, por exemplo. Ele falou, Rafael, eu queria vir para cá, porque é onde eu me sinto confortável, é onde eu me sinto bem. Acolhido. Então, acolhido. Eu nunca esqueci aquilo que ele me falou, marcou. Né? Então, eu sempre gosto de mencionar e sempre falo para os clientes quando chego lá que é uma experiência, é um momento. Então, eu tinha que fazer algo diferente, que era colocar as comidas servidas em cuias, né? E visando a necessidade do cliente. E uma necessidade minha também. Eu sou apaixonado pela culinária regional, eu amo tacacá e maniçoba, são as comidas que eu mais gosto. E aí, pensa comigo, você é apaixonado por 2 comidas, eu não como muito, por exemplo, só que a gente sempre escolhe a primeira opção, né? A que a gente mais gosta. Então, eu não comia a minha segunda melhor opção de comida. Eu sempre chegava no local e tomava tacacá. Uma cuia grande de tacacá e acabou. Porque não sobra espaço. Aí eu não tenho mais espaço, eu não comia maniçoba e eu não conseguia. Acho que todo mundo já passou por isso, Eu gosto né? tanto de tacacá que eu não conseguia, deixava a maniçoba em segundo plano, entendeu? E quando eu abri o restaurante, eu pensei nessas necessidades que, sem dúvidas nenhuma, eram necessidades de outros clientes. Né? E também visando o que eu defendo, que a gente tem a melhor culinária do mundo, né? Então, se a gente tem a melhor culinária do mundo, a gente vai ter dúvida. E visando também turistas e muitos paraenses que ficam anos e anos fora do nosso estado, quando eles chegam aqui, a primeira coisa que eles querem é experimentar e matar a saudade da comida, né? A gente encontra também, vê muito paraense com isoporzinho nos aeroportos, né? Justamente porque quando ele vai embora, ele quer levar um pedacinho, ele quer levar um açaí, ele quer levar um pato, quer levar os nossos ingredientes, a farinha, né? Então, foi por esse motivo também que eu fui procurando me diferenciar, lancei menu degustação, né, que na época não tinha, que é o que eu chamo hoje de tour gastronômico, é você fazer um passeio gastronômico, que é justamente o cliente chegar lá e ver 6 opções de comida diferentes e ele ter a oportunidade de degustar essas 6. Não precisa você também acabar e comer, né, todas essas 6, mas você ir experimentando e degustando. É porque não bastava só vender a comida regional, é como eu falei. Vender por vender a gente encontra em todas as esquinas, né? E em caso de alguns bairros, literalmente nas esquinas, a gente tem a comida regional. Que até hoje ainda tem os carrinhos, né? Exatamente. Então, tu vieste com a ideia que eu achei fantástica de fazer essa coisa de a gente conseguir comer as duas que a gente... Eu passei muito por isso. Eu sou louca por vatapá. E às vezes tem isso, né? Eu gosto do vatapá, eu gosto da maniçoba, mas, poxa, a gente... E aí lá no teu restaurante, que eu já fui, por sinal maravilhoso, gente, a gente tem essa opção. Então, isso eu já achei uma ideia fantástica. E a forma como tu empacota, porque eu acho o brand muito bom, eu gosto do que a gente... Tu mexe com todo o sensorial, a gente chega ali, o visual, todo de acordo, a apresentação, os pratos, e a gente aproveita, inclusive, bora falar aqui, bora mostrar, Neto, aqui os pratos para compartilhar com o pessoal, e tu já até apresenta um pouquinho, eu sei que isso aqui não é nem um terço do que tu ofereces lá, né? Só um pedacinho, mas aí, né? só fala um pouquinho. Essa aqui daqui é a nossa farofa pai d'égua, tá? É a farinha de Bragança bem torrada que nossos clientes adoram. Esse aqui é a sobremesa de bacuri, é o nosso creme de bacuri, bem aqui, tá? Pode ver aqui que ele tá bem consistente também, não é nada líquido. Essa daqui é a nossa sobremesa de tapioca com raspa de chocolate. Ela é uma versão do bolo podre. Ela leva coco também, sensacional. E esse é o nosso arroz de pato no tucupi, que no caso é o pato desfiado, tá? Não vai com os ossos. A gente consegue colocar a foto aqui na tela? Tem um segredinho. Mas deu para pegar aqui a imagem? Deu para pegar bem a imagem? Tem um segredinho também que ele vai com chouriço defumado, que dá um toque especial, né? Isso já é uma sugestão de um chefe? O chouriço defumado foi até pegando alguns feedbacks de cliente lá atrás, né, falando, olha, minha avó fazia dessa forma. Então
Então, eu sempre estive muito presente no restaurante, ouvindo os clientes. Né? E a gente foi melhorando, né? Saindo dali dos 5 metros quadrados e hoje, graças a Deus, tendo bastante visibilidade como a gente tem. E pegando outro gancho, né, como você falou, se a gente for pegar 15 anos atrás, eram só carrinhos de rua, basicamente, né? Vendendo a comida regional. Vendendo a comida regional. E como eu sempre falo, estamos juntos pelo mesmo propósito. Mas dá pra gente fazer algo para encantar mais ainda, né? Para que não, como eu falei, além da comida, você tenha um atendimento totalmente diferenciado, você tenha um ambiente diferenciado. Tu vendes a experiência Vende toda, experiência. né? Para você ter ideia, lá na arena, quando eu comecei, eu me preocupava em colocar grama sintética de futebol na calçada. Então, os clientes ficavam na rua, na calçada. Eu acredito que talvez eu tenha sido o único local que já tenha feito isso. Eu pegava a grama da arena e colocava na calçada toda. E eu deixava as mesas em cima dessa grama. Já dava um visual diferente. Tá entendendo? Aí eu chegava lá também, eu pendurava várias plantas no toldo, né? Colocava algumas plaquinhas com símbolos regionais. Então, desde o início, eu sempre estava me preocupando de não ser somente uma comida, né? E sim uma experiência. Com os próprios colaboradores também, a gente foca muito em treinamento, inteligência emocional. E já tiveram aula em inglês. Tem um colaborador nosso que é responsável por atender gringo e apresentar o cardápio em inglês. Então, tem todo esse cuidado, né? Para que a gente por isso que está a dando nossa certo. da melhor forma possível. Mas eu vou pedir licença aqui para o Rafael para a gente experimentar. Vou convidar aqui a nossa produtora, Arielle, para vir aqui. Só não posso tirar o Neto ali do comando, senão a gente fica sem gravação, né, Neto? Mas eu vou contar que nos bastidores ele já experimentou a sobremesa de tapioca. Então, vamos, Ari, venha. Arroz de pato? Tarde. Olha, arroz de pato, já fala, já compartilha isso. É bom, a gente sabe que é bom, né? Então, eu vou experimentar aqui. Essa farofa, como é o nome? Farofa pai d'égua. Olha, farofa pai d'égua. Rafael, tu pode ir contando enquanto a gente come. Tu pode, inclusive, ir contando sobre os desafios. Tu acreditas que um negócio regional tem mais desafios ou menos desafios do que se não fosse regional? Eu acredito que sim, porque, como eu falei, o que eu defendo é que a gente tem a melhor culinária do mundo, então a gente tem muita responsabilidade. É isso que eu passo para toda a minha equipe. Falo muito sobre a nossa missão, sobre a visão, sobre a cultura, que é para ir fortalecendo realmente quando eu falo para eles, gente, chega um turista aqui, né, um paraense, um turista, a gente tem que encantar essa pessoa, porque ele está vindo para cá muito por conta da nossa culinária, da nossa gastronomia. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande. É fácil porque os turistas já vêm por conta da culinária, mas aí você não tem uma boa apresentação, você não oferece uma comida de qualidade, esse cliente ele sai totalmente decepcionado e fala mal da comida do seu estado, então a gente tem essa responsabilidade, né, de levantar essa bandeira e proporcionar o melhor para os nossos clientes. Rafael, vocês estão se preparando aí, evidente que sim, para a COP, né? Estamos preparando para a COP, né? Atualmente estamos em expansão no restaurante, né? Que eu peguei uma casa ao lado, que ela já tem o dobro do tamanho do espaço da Amazônia na Cuia. Então, aos nossos clientes que estão pedindo, já tem um certo tempo para a gente expandir, que precisa abrir uma nova franquia. Não deu para abrir uma outra unidade, mas nós vamos mais do que dobrar de tamanho para acolher e receber essas pessoas. E também venho me preocupando com todos os detalhes. Eu estou em reunião o tempo todo, atualmente com mentoria com o historiador da Amazônia. Tenho uma pessoa que é a Flávia, que ela tem mais de 30 anos na área de turismo, que está comigo também. E uma outra artesã também que tem mais de 20 anos na área, que é justamente para a gente idealizar o que nós vamos fazer nesse período, porque na verdade já está acontecendo, né? Não vai ser só daqui a 2 anos. Claro. Então a gente tem que já estar preparado agora, exatamente. Para ao decorrer desses 2 anos, que já estamos recebendo mais turistas ainda, né? A cobrança já é maior, a Amazônia, o nome leva a Amazônia, né? Amazônia na Cuia. Então vocês podem ter certeza também que o ponto ao lado, quando tiver a expansão, a gente vem para encantar muito. É legal tu falar dessa questão de ter uma historiadora, porque eu acho interessante você como empreendedor, porque eu acho que é super importante para um negócio como o teu, Rafael, eu poder ir lá, enquanto turista,
experimentar a culinária, né? Ter toda essa questão que a gente falou do empacotamento, a forma como tu empacota, ser um ambiente que, desde a hora que a forma como é servida, o ambiente, as paredes, tudo, né? Remete a esse clima amazônico, que é o que o turista quer. Mas também que na hora que eu faço uma pergunta para a tua equipe, eu consiga ter a resposta. Exatamente. Então, isso é muito legal. A gente tem todo esse cuidado, né? Todo tem mundo... separação ali no atendimento de comins e atendentes. Então, o comim leva a comida, né? Deixa a bandeja e o atendente já chega para explicar, né? Imagina um turista que nunca veio aqui no nosso estado, não sabe o que é maniçoba, se falar para ele que fica 7 dias fervendo, que é venenosa, não sei o que, ele vai ficar desesperado. Então, tem que tomar todo o cuidado de como vai explicar, né? Tem vatapá também diversos, né? Bem diferente da Bahia. Nosso vatapá também que é um pouco diferente, feito com trigo, no meu caso, mas tem outros que são feitos com pães e tudo mais. Então, o cliente tem que saber dessa informação, né? E também tem algumas comidas que têm uma textura bem parecida. Então, você vai comer pensando que é uma moqueca, por exemplo, mas pode ser um bobó. Entendeu? E todo mundo bem informado, né? Então, a gente tem todo esse cuidado para acolher nossos clientes, que sem dúvida, né, fazem toda a diferença. É isso aí. Tá aprovado, Arielle? Tá aprovado? Olha, experimenta a farofinha também, que tá deliciosa. Daqui a pouco eu vou nessa sobremesa de bacuri. Terminar vai na sobremesa, né? Olha só, você falou de expansão. Eu já vi muito negócio que começa a fazer sucesso, expandir, metendo os pés pelas mãos. Que momento virou essa chavinha? Porque eu acho que é expandir, mas é expandir com responsabilidade, não com o deslumbre. Porque às vezes está fazendo sucesso, a pessoa fala assim, vamos expandir. E aí mete os pés pelas mãos, né? Em que momento virou essa chave que você sentiu a necessidade e falou, não, agora vamos expandir mesmo? Bel, já começa também que, enfim, o Amazônia na Cuia começou muito pequeno, né, num momento difícil na minha vida. Então, eu valorizo muito o que eu faço e eu amo muito o que eu faço, né? Então, eu tomo muito cuidado nas decisões, principalmente hoje em dia, o que eu vou fazer, né? Porque realmente a gente pode ter um negócio bem legal, bem concreto, que já está cheio de clientes, mas se você dá um passo ali que você ainda não está preparado, pode botar tudo a água abaixo, né? Então, eu vim me preparando, estudando, qualificando a equipe, né? Por exemplo, hoje eu estou aqui, eu tenho uma gerência qualificada, uma equipe qualificada, que eu posso ficar ali de cima, olhando e planejando tudo para acontecer nesse restaurante, né? Então, hoje eu me sinto bem preparado e também financeiramente eu já vinha juntando, tá? Desde o ano passado para esse momento. Eu já tinha, ano passado, o meu planejamento já era que no início desse ano eu tivesse a expansão. Então, desde novembro eu já estava procurando um ponto para fazer essa expansão. E graças a Deus encontramos um ponto que é ao lado do restaurante, né? Eu, inclusive, um pouco antes de encontrar o ponto, de saber que a pessoa iria sair, né, inquilina, eu já estava praticamente com o contrato fechado, um outro local que ficaria ali na Quintino. Eu estava pedindo muito para Deus, né, para abençoar, porque eu tinha minhas preocupações, até porque o ponto que eu ia alugar, sem ser esse, ele era muito grande, né? E aí, de repente, eu poderia ali tomar uma decisão que não era o certo no momento, por conta de investimento, né? Então, surgiu essa oportunidade, eu peguei o ponto ao lado, que já facilita. Nossa, bastante. Eu tinha aquele receio e preocupação. Eu vou abrir uma outra unidade, vamos supor, Augusto Montenegro. É uma outra logística, só eu sei também que não é só no Amazônia na Cuia, eu tenho uma casa próximo da Amazônia na Cuia que cuida toda a parte do meu estoque. Então, se eu vou lá para Augusto Montenegro, Cidade Nova, Batista Campos e tudo mais, eu vou ter que ter todo esse cuidado com essa logística, com essa demanda. Então, quando eu encontrei esse ponto que fica ao lado do restaurante, eu fiquei bem mais tranquilo, porque é uma forma de concentrar todas as energias lá e seguir fazendo o nosso melhor, né? E a outra certeza também, Bel, que graças a Deus hoje a gente tem um público grande, um público bem fiel, que todas as vezes que eu faço uma pesquisa de satisfação com uma NPS, que é a indicação, a gente passa de 92%. Então, se a gente recebe 100 clientes, 92 eles vão indicar de uma forma orgânica. Então, o que, se Deus quiser, e o que a gente tem certeza também é que quando tiver essa expansão ficar maior, a gente também vai conseguir colocar mais clientes dentro da casa, né? Então fica aí a dica para empreendedores.
Você expandir com responsabilidade é justamente você estudar o teu mercado, é você ouvir o teu cliente, você perceber, fazer essas pesquisas, né? Perceber como é que está o teu cliente, porque às vezes não é só estar uma casa cheia, mas ouvir o teu cliente. Exatamente. Seu Oscar do Grupo Líder falou aqui, que ele inclusive disse que o segredo de um grande líder é ouvir. Exatamente. Então, parabéns. A gente está sempre ouvindo os clientes, pegando feedbacks. Assim, se for falar para você a vontade, eu já tinha vontade. Porque eu já sou cobrado já há bastante tempo. É até engraçado. Se eu chegar lá no restaurante agora, tiver com fila de espera, vão me parar e falar assim, olha, tu tem que expandir o restaurante, tu tem que abrir outras unidades. Fora algumas propostas que a gente recebe, principalmente depois que a gente saiu no programa também do Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Então, conta isso pra gente, como é que foi? Então, eles entraram em contato pelo Instagram, né? A gente tem um pessoal de social media que faz todo esse trabalho pra gente, que hoje eu não consigo ficar olhando o Instagram, respondendo as pessoas, né? Então, da responsabilidade da Ana Laura, que trabalha com a gente, ficar olhando as mensagens. E eles entraram em contato pedindo o meu número, que eles queriam muito entrar em contato comigo, saber da minha história, para fazer uma matéria, porque eles estavam vindo para Belém, né? E foi foi uma entrevista que eu fiz com eles, online. Eles me ligaram e aí vamos contar toda a história do restaurante, né, como começou, faturamento, o que vende mais, quais são as ideias, inovação. E aí quando eu terminei a sessão, eles falaram, estamos fechados, a gente vai para Belém em X dia e se prepara que a gente vai fazer a gravação. Então foi mais um marketing orgânico, né, que eu não tive investimento, que foi a nível nacional. Então, até falo lá para os meus colaboradores que a gente está cumprindo nossa missão, porque não é o Rafael e nem o Amazônia na Cuia, é o que a gente representa hoje. Então, a nível nacional, nós estávamos mostrando a nossa gastronomia, a nossa cultura, né? Então, isso foi incrível. Fiquei muito feliz, né, com todo esse reconhecimento para o Pará. Rafael, qual é o prazo dessa expansão? Quando teremos um espaço maior ali na Amazônia na Cuia? Então, vai ser para o final de setembro. Pertinho, né? Porque eu já botei pressão ali no pessoal. Em outubro tem que estar funcionando, né? Sem dúvidas nenhuma, não tem nem o que falar. Outubro para a área da gastronomia, principalmente culinária regional, é o melhor mês do ano. Né? E então já vai se preparar aí para a turma do Porque nós já estamos Sírio. há quase 3 meses em obra, né? E a gente ainda tem mais 2,5 pela frente. Então vamos ficar quase 6 meses em obra. Então, a gente está fazendo ali, eu não estou fazendo muitas divulgações, eu quero deixar mais ali quando tiver tudo certo, né? Faltando ali alguns dias, aí eu vou soltar, apesar que a gente sempre fala para os clientes, é ali ao lado, né? Mas quando tiver faltando alguns dias, aí 10, 15 dias, eu já vou preparar. Olha, prepare-se para a inauguração, né? Já vou avisar. Que legal, e está pertinho. Além dessa novidade a nível estrutural, a gente tem alguma novidade relacionada a prato, a culinária? Pois é, a prato ainda não. O que a gente combinou agora, que quando tivesse faltando um mês para a gente inaugurar, a gente iria sentar para tentar colocar algum outro tipo de prato, né? Sobremesa, agora eu falei também para você que sobremesa com certeza nós vamos colocar. Mas também, Bel, isso é mais um exemplo que eu tenho muito cuidado com isso. Por exemplo, existem restaurantes que têm uma carta, um cardápio com 50, 60, 100 opções de comida, certo? Isso dificulta muito na parte da logística. Armazenamento, cuidado com alimento, validade, principalmente também armazenamento. Tem a questão de carro-chefe, o que sai, né, o que menos sai. Então também, graças a Deus, eu fui muito feliz em lançar o menu degustação, porque o que mais sai no restaurante é o menu degustação. E, ou seja, o que mais sai? Tudo. Então, acaba saindo tudo. Para teres ideia, eu não tenho muitas opções de comida. Tem gente que pensa assim, meu Deus, tem uma imensidão de comidas. Mas eu tenho 13 opções de comida. Para restaurante isso não é pouco, na verdade. Mas é a apresentação que fica aparecendo. Eu tenho 13 opções de comida, mas é como eu falo, a gente brinca com as comidas. Se eu quiser um arroz de pato com farofa pai d'égua, eu vou montar e faço um misto. Metade arroz de pato, metade farofa pai d'égua. Se eu quiser pirarucu com moqueca de camarão rosa, eu vou botar arroz, moqueca, farofa, pirarucu. E aí você faz várias combinações, né? Fora o menu degustação, e nós temos também as entradas, que é um pouco vasta ali, né? Pastel de vatapá, os nossos salgados, que é unha de caranguejo, rabo de camarão, charuto de pato no tucupi, a gente tem o salgado de charque com queijo do Marajó também. Nossa. A gente tem os mini salgados. Então, nós vamos colocar, mas eu vou colocar ali poucas opções, justamente por conta dessa logística. Até porque toda comida que eu tenho que colocar, eu tenho que lançar no menu degustação. Então, se eu colocar uma comida agora,
se eu não incluir ela no menu degustação, ela vai ficar ali meio que sozinha e eu não vou ter esse esquema, como eu falei para você, de sair tudo, né? Ele serve para isso, né? O menu degustação, para que experimentem então, tudo, né? Então, isso que é bem legal. Sem dúvida nenhuma, o que mais sai é menu degustação. E eu consigo vender tudo e ter um controle bem legal de estoque, de saída, entrada e saída dessas comidas, ficha técnica, muito também por conta desse menu degustação, dessa estratégia que eu fiz há um tempinho atrás. Que bacana. Aproveita a nossa audiência para divulgar a rede social. A gente consegue colocar aqui, Neto? Rede social do Amazônia na Cuia. Então, gente... Também interfere ali no marketing? Sim. Vou falar um pouquinho. Esse aqui é o nosso Instagram, tá? Amazônia na Cuia, tudo junto. Tem alguns fakes aí, então se não for Amazônia na Cuia tudo junto, não aceitem. Tem até um aviso aqui logo no início, né? Que lá embaixo a gente fala também sobre fakes, sobre algumas contas que criaram nossas. Mas hoje nós temos, como vocês podem ver, 177 mil seguidores. E para vocês terem ideia, até 90 mil seguidores eu fazia tudo sozinho. Eu empreendia, cozinhava, lidava com contratação de pessoas, fazia RH, fazia um pouco de tudo. A maioria dos empreendedores começa dessa forma, até o momento que a gente vai contratando, diversificando um pouquinho. E sempre gostei dessa parte de foto e filmagem, tá? Já tive outros negócios, como eu falei, e aprendi e entendi que não é simplesmente você postar uma arte de uma comida e venha para o Amazônia na Cuia. Isso não gera conexão nenhuma. Então, eu entendi desde o início que você precisava fazer alguma coisa que tivesse essência e o que real tivesse acontecendo no restaurante, né? Então, eu faço muita propaganda justamente com o que tem lá no restaurante. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Tem locais que são instagramáveis somente no local, né? E aí a pessoa... Separa só um espaço, né? Só um espaço instagramável, é o espaço para bater foto, né? E aí você vai e coloca a comida lá todo dia nesse espaço. E quando o cliente chega, fala, mas cadê? Ah, não, tá bem ali, é só aquele espaço. Né? Então, eu sempre mostro todo o restaurante, eu mostro tudo que a gente tem. Eu explico o cardápio, por que leva isso, por que leva aquilo, qual foi a ideia do menu degustação. Né? Atualmente, o último marketing que eu fiz, por exemplo, foi de indicação, como eu falei para você do NPS, nós recebemos todos os dias clientes lá que são indicados. Então, eu fui a alguns pontos turísticos com a minha equipe, Estação das Docas, fomos também lá no Ver o Peso, e eu fui falando com algumas pessoas, né? Algumas já sabiam, eu perguntava, você conhece a Amazônia na Cuia? Não, já conheço, até facilitava, né? Aí, você pode indicar, você já foi lá, você é cliente, você gosta? Ela falava, gosto muito, minha família e tudo mais. Então, você teria problema em indicar o restaurante, a gente fazer uma propaganda aqui junto? Aí eu chegava com eles e eles indicavam o restaurante e foi essa última propaganda que eu fiz agora que teve bastante visibilidade, porque é o real que acontece no restaurante, né? Exato, e é o que então, conecta. É o que conecta. E eles iam indicando, né? E foi bem legal que e a gente interage com as pessoas. E é isso, já aconteceu com você? Você já indicou algum cliente para a Amazônia na Cuia? E as pessoas vão e começam a comentar, curtir e falar, pô, isso aí aconteceu comigo. Em tal estado já me indicaram de lá para ir na Amazônia na Cuia, né? Um outro exemplo, a gente recebe muitos clientes que já saem do aeroporto, desce do avião e já quer direto para comer, né? Já chega de mala lá no restaurante. E a mesma coisa ao contrário também. Tem clientes que quando vão embora, querem primeiro ir no restaurante para degustar a comida para assim, né, matar a vontade, a saudade e depois voltar para o seu estado. Então, eu sempre gostei de estar me envolvendo. Eu sou um pouco tímido, mas a gente sabe que a gente precisa se comunicar cada vez mais, né? Mostrar que atrás de uma empresa tem uma pessoa e quem é essa pessoa. Quem está por trás da marca, né? Qual é a essência dessa pessoa. Então, já tem um bom tempo que eu sou a cara do meu negócio, eu que faço marketing. Então, ao invés de contratar influenciadores, eu mesmo que faço esse marketing. Nosso custo, inclusive, é bem baixo em relação a isso. Legal. Rafael, de tudo que eu escutei aqui, eu quero te parabenizar porque você empreende com propósito. Então, é por isso que conecta, é por isso que está fazendo sucesso. E também, evidente, a gente não pode deixar de citar o sabor. Porque uma coisa que eu acredito, e na minha cabeça é fato,
quem vende comida tem que ter sabor, porque não adianta um Sem ambiente dúvida. lindo, maravilhoso, um Instagram super assim, com fotos incríveis, tu ter o espaço instagramável, comida, se não tiver sabor, não adianta. É o sabor que dá, que leva, inclusive, é o que eu chamo de o Jurássico Market do boca a boca, Exatamente. que é tão eficaz ainda e vai ser por muito tempo. Então, quero te dar, na verdade, um parabéns duplo aqui para o Rafael. Primeiro, por ele ter vindo, ter tirado aí um tempo, ter vindo, ter trazido essas delícias aqui para a gente e também por ter assinado o cardápio no dia do lançamento oficial do Conexão Mercado. Quem estava com a gente era o restaurante Amazônia na Cuia e eu quero te dizer que o feedback foi maravilhoso, né, Ari? As pessoas elogiaram demais a comida. Então, eu te agradeço em nome do Conexão Mercado. É justamente isso, Muito né? obrigada. A gente trouxe um pedacinho do Amazônia na Cuia para fazer parte do evento e foi um sucesso. Foi um prazer e uma honra para a gente também estar presente. Então, procurei fazer, como eu sempre faço no restaurante, da melhor forma possível. Para servir as pessoas, eu também adoro servir as pessoas em todos os sentidos, conversar, explicar, apresentar cardápio. Então, foi dessa forma que a gente fez aqui com vocês, que, graças a Deus, ficaram muito felizes, né? E que valeu muito a pena. Obrigada por ter vindo. Obrigado, tá, Bel? E é isso, sigam lá, Amazônia na Cuia. E melhor do que seguir, vão lá, gente. Eu recomendo, porque eu já fui, minha filha adora. E vão lá, porque vale realmente muito a pena. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada e até a próxima.